Oi, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Como vocês estão? Estão tudo bem? Hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu tive uma experiência essa madrugada, né? Hoje é quinta-feira, foi de quarta para quinta. Tive uma experiência depois que eu deitei, que eu saí do corpo físico. Então eu vou contar para vocês. Eu estava fora do corpo e eu encontrei com alguém. Aí essa pessoa, eu não sei quem era, não consegui trazer aqui pro plano físico. Aí ela falou para mim assim, ó, vocês hoje vão ter um treinamento na prática. Vocês vão ser levados, nós já se encontra num plano espiritual, onde os espíritos que habitam aqui, eles não têm mais o corpo astral. Eles perderam o corpo astral deles. Então a forma deles é mental. Eles conversam com vocês, esses espíritos conversam com o plano mental. Vocês não vão partir para o campo aqui, né, dessa dimensão. Vocês vão para um ponto de apoio daqui a pouco. Lá vai ter um instrutor. Esse instrutor, ele é uma pessoa que é encarnada. Ele está encarnado. Ele foi tirado do corpo físico. E aí a mente dele expandiu. Então o conhecimento que ele já tinha. Então ele foi tirado do corpo e eles ativaram isso. Eu vou falar ativar. Então ele a mente dele expandiu. O conhecimento que ele tinha dentro dele foi reativado. E ele tá lá dando a palestra. Isso não quer dizer que quando ele acordar ele vai relembrar. Aí falou pra mim assim, ó, nós vamos levar você lá, pra mim. Nós vamos fazer com que você relembre quando você acordar. Mas eu já vou logo falando que pra você que você não vai lembrar de tudo. Porque você vai estar usando muita energia, como todos os alunos lá vão estar usando muita energia do duplo etérico e até do corpo mental de vocês. E aí vocês vão, então, mas nós vamos fazer com que você lembre do que for, do que puder. Então tá, aí tudo se escureceu e aí depois eu me voltei assim de novo, eu estava dentro de um local, era no ponto de apoio. E aí, eu vi esse encarnado lá, eu conheço ele aqui na parte física. Eu sei que ele já foi presidente de um centro espírita lá em São Paulo. Ele foi presidente não sei se foi presidente na Umbanda, mas ele trabalhou na Umbanda, ele teve muitos conhecimentos, ele bebeu nessa fonte, na Umbanda Sagrada, e depois foi presidente no centro espírita. E agora ele é mestre em apometria, aqui na parte física, eu considero essa pessoa um mestre na apometria. Ele ensina, ele trabalha, então, e ele é dirigente de apometria. Então ele dirige não só uma mesa, ele dirige um grupo. Então ele formou um grupo, pessoas lá, e o grupo dele atende, antes da pandemia atendia aí, chegava a atender 300 pessoas aí por sessão, né, de 2, 3 horas. Então o grupo dele é grande. E aí eu conheço a pessoa, eu falei, poxa vida, eu vi ele lá, né? E o engraçado é que quando a pessoa ela sai do corpo físico, ele aqui tem uns 70, 75 anos. Ele tem o cabelo grisalho e tudo, mas ele parecia ter 30 anos. Fica o rosto bem novo, fica uma pessoa bem nova, cheio de luz. Aí eu olhei ele assim, né? Ele tava lá já preparando o pessoal, mas tinha lá gente pra caramba que ele ia dar aula, né? Era a aula que ele ia dar na prática ali. Ia ser prática, né? Ia ter aula na prática. Aí eu conversando com o espírito que tinha me levado lá, eu falei assim, engraçado, esse cara, eu já conversei com ele. E eu admiro ele, porque ele ele tem bastante conhecimento na apometria, ele me ensinou bastante coisa. Mas quando você vai falar de experiência de sonho com ele faz careta, ele não gosta, ele não acredita, eu respeito a opinião dele.
E ele tá aqui agora. Aí eu falei mentalmente com quem tinha me levado. Eu falei assim, ele vai se lembrar? Ele falou, já disse que não, ele não vai se lembrar. Quando ele acordar, não vai se lembrar. Mas isso aí não importa. Eu falei, por que que eu vou me lembrar então, né? Não nesse tom. Aí ele não me respondeu, ele só sorriu pra mim. Eu falei assim, poxa vida, esse espírito aí, ele é bem evoluído, né? Aí ele falou assim, qual que é a necessidade sua dele de lembrar, Ângelo? O que é necessário ele trabalhar aqui? E você tem a necessidade de lembrar. Você vai postar, você vai falar sobre isso. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Não que eu tava um pouco acima, eu falei, caramba, né? Por que que eu vou lembrar e ele não, né? Ele devia lembrar, eu queria que ele lembrasse, para ele gostar do movimento. Porque esse movimento que está surgindo dentro das religiões, que quem está trazendo aí é o pessoal da projeção astral, provavelmente o Valdo Vieira deve ser, eu desconfio que ele deve ser o mentor do lado espiritual, por isso dentro desse movimento no Brasil. Isso tá ajudando pra caramba as religiões, e tem muita gente que não gosta, isso não quer dizer que elas não são evoluídas. Esse senhor mesmo que eu converso com ele não é que ele não gosta, ele só fica com o pé atrás. Mas porque ele é do sistema antigo. E ele estava lá, eu estava projetado, ele também, e ele estava consciente. Então começou a aula. Eu vou para a aula, que é melhor. Eu vou falar da aula, que é muito importante, vai trazer bastante informação. Então começou a aula. Aí ele começou a falar. Ele falou assim, ó, é o seguinte, os espíritos que nós vamos tratar já se encontram aqui no ponto de apoio. Nós não vamos precisar de ir, porque já foram outro pessoal a buscar esses espíritos lá nos bolsões onde eles se encontram no astral, né? Esses espíritos, você já sabe, eles não têm corpo astral, eles perderam o corpo astral deles, né? Foram destruindo e não tem mais. E a gente vai trabalhar com a energia no mental. O que vai acontecer? Aqui, entre vocês encarnados que foram trazidos aqui, existem pessoas que trabalham com psicofonia e existem pessoas que são dialogadores, né? Conhecido no espiritismo como doutrinadores. Ele até fala assim, aqui ele fala isso no plano físico, nas palestras dele, ele fala, essa palavra doutrinador, ele fala assim e falou lá, ela para mim é um pouco autoritária, é uma palavra muito forte. Eu não gosto dela, eu já trabalhei em centro espírita, eu gosto da palavra dialogador. Porque ninguém pode... isso ele não falou, ninguém, eu que estou falando, é o que eu acho, tá? Então ele fala isso, eu gosto da palavra dialogador, ele falou lá, esse encarnado. Aí ele falou assim, então alguns são dialogadores, e vocês vão aprender aqui a trabalhar com espírito que não tem corpo astral. Vocês vão aprender uma nova forma de dialogar sem falar. Aí eu falei assim, dialogar sem falar, ele falou, muitos de vocês já fazem isso inconscientemente. Já fazem isso com outro nome. Outros sabem, mas conhecem com outro nome. Aí, ele falou assim, eu já vou direto pro ponto. Ele falou assim, vamos trabalhar energeticamente com esses espíritos. Nós vamos reconstituir o corpo astral deles. Nós vamos dialogar com eles energeticamente. Nós não vamos falar. Ele falou assim, o médio psicofônico ele vai trabalhar com a energia do jeito que ele sabe. Vocês já tiveram treinamento. O dialogador ele vai exteriorizar a energia do jeito dele também. Ele vai se comunicar dessa forma. E ele falou assim, em relação ao corpo astral que nós vamos reconstituir, ele não vai ser feito de uma forma rápida, assim... Eu vou tentar explicar para vocês o que eu trouxe para o plano físico. Não seria um corpo astral próprio, não seria já o corpo astral. Ia ser um corpo astral, mas de uma energia diferente já... Seria assim, ia ter várias etapas para esse espírito realmente reconstituir o corpo astral dele. Mas nós íamos produzir um corpo astral. Ele falou assim, ele até falou, não é difícil, isso
já tem dentro de vocês, da mente de vocês, dentro do inconsciente, como que é. Vocês vão usar com base o de vocês. Para que esse espírito, ele já tenha um corpo astral de inicial para ele ser encaminhado. Aí vocês vão fazer esse processo e ele vai ser encaminhado para um plano mais superior do que esse que nós estamos. Então ele vai precisar desse veículo para ir até lá. E esse veículo vai depender de muitos processos dele e de muita gente para ele se manter nessa dimensão. Ele vai para um local para ser tratado, né? Quando ele chega lá, ele não vai ser solto lá na dimensão lá. São espíritos que ainda têm conserto e a gente vai fazer isso. Aí vocês vão aprender conforme a gente vai, porque essa aula aqui, ele falou assim, essa aula é prática, e então vocês vão aprendendo e nós vamos conversando. Enquanto vai ter uma pessoa ou duas no processo, nós vamos ficar em outra frequência, estudando, eu vou falando com vocês. Todo o procedimento. Tá, aí o que aconteceu? A gente ficou em formação em círculo, né, igual um trabalho de desobsessão. Sentados em círculo, não tinha mesa. Todo mundo sentado, aí ele chamou uma menina lá e falou pra ela assim, ó, você vai incorporar ele, essa moça aqui já sabe, ela já é mais experiente, ela vai fazer pra vocês verem, vai fazer bem devagarzinho, que é pra vocês verem, vai aparecer imagens aqui, e vocês vão ver o que ela faz, como que ela faz. Ela vai usar a cromoterapia pra fazer. E aí ela sentou e falou, vamos trazer a primeira entidade, ela já vai incorporar, nós vamos jogar ela aí praticamente. E ela já vai cair no médio já. Aí o que aconteceu? Eles jogaram, aí ela entrou em parafuso ali, não ficou desequilibrado, mas a aparência dela parece que queria virar um ovo. Aí ele ficou falando, ela tá tudo sob controle com ela. Ela sabe que tem essa descompensação, ela vai abaixar a frequência dela, tanto que ela vai quase virar ele, depois ela vai voltar com ele. E o que vocês estão vendo aí é a parte mental, não é um corpo astral ainda. E ela não tá vendo mais a gente, ela tá se sentindo sozinha. Então todos nós estamos aqui em volta, mas ela não está percebendo a gente. Ela sabe, por experiência, que nós estamos aqui, mas ela não sabe aonde, e a sensação é que ela está sozinha. Aí aquilo começou a mexer assim, parecendo um ovo mole, que tinha que sair alguma coisa de dentro, mas era uma energia, né? E aí começou a tomar forma, formou uma silhueta de uma pessoa, de um homem, primeiro. Né? Aquela bola subiu o braço, as pernas, ficou sentado de novo, e aí foi formando de novo, com a mesma aparência dela, mas parecia, era masculino, era uma forma masculina. E aí aquilo fez, soltou aquele, não é um grito, um desabafo. Ele falou assim, ó, o que ela fez? E aquilo soltou um grito, mas isso aí demorou um pouco. Aí ele falou assim, ó, ela tá movimentando energia, usando a cromoterapia, movimentando energia através das cores. Ela tá expandindo, primeiro no frontal dele, um verde. Ela abriu o frontal dele, o chakra frontal. Depois que ela fez tudo isso rápido. Depois ela abriu o chakra cardíaco, ela abriu o chakra coronário, o chakra frontal, o cardíaco e o gástrico. Por que ela fez isso? Porque ela vai limpar ele, ela vai descarregar toda a energia dele. Aí ela foi e usou o verde limão. Ele falou assim, ó, nós não víamos a cor, ela usou o verde limão para poder fazer a asepsia do mental dele, de todas as partículas. E não precisa de saber qual partícula, ela só dá o comando. É uma coisa fácil de fazer, parece complicado. Então ele vira uma bola de luz verde limão, e aí por esses chakras que ela abriu, ela começa a exteriorizar aquelas energias corrompidas, né, que são as células doentes. Então ela queima tudo, ela vai fazendo até esgotar. Quando esgotar, quando parar de sair. E aí depois que ela fez essa limpeza, ela se concentra num plano superior, cada um faz de um jeito, né?
Aí ela se concentra para poder subir a frequência dela. Automaticamente ela sobe do espírito que está acoplado, do mental do espírito. Quando ela sobe a frequência, sem ela dar comando nem nada, automaticamente o espírito desacopla dela, vai desacoplar daqui a pouco aqui, já com o corpo astral dela, que ela fez. Que é uma energia, ela não é energia própria de um corpo astral, mas é um corpo astral. Seria como você pegar a sua energia e modelar no mental de um espírito, sabe? Ele falou, ó, aí aquilo começou, já tinha virado o braço, e falou assim, ó, daqui a pouco ele vai se... Aí virou ela na parte feminina. E quando desacoplou, eu achei que era ela. Ele falou assim, ó, agora é ele que tá aqui, vocês estão vendo ele aí? Ela tá desacoplada, mas ela tá numa frequência tão baixa que nós não conseguimos mais ver ela. Eu estou vendo, porque eu tenho treinamento. Mas em alguns trabalhos existem equipamentos, igual televisão, câmera, que ele capta e você vê através de uma tela o corpo astral do médium ou da médium. Aí, o que aconteceu? Aí ele chamou mais duas pessoas, ele falou, são dialogadores, eles não incorporam. E esses dialogadores vão trabalhar com energia. Eles não vão ficar conversando com ele. E aí esses dialogadores, do mental deles, da testa deles, saiu primeiro uma energia azul e adentrou aquele ser humano, aquele novo corpo astral, né? Ele não falava ainda. E começou a entrar dentro dele. Seria como ele estivesse esgotando a energia dele, doando energia, um pouco da energia deles. Depois do cardíaco, foi do mesmo chakras que ela fez. Eles foram... Ia a luz, a gente via já. E aquele espírito ele ficou mais, parecendo que ficou mais ser humano, sabe? Mais sólido para nós, assim, lá. Aí ele chegou e falou assim, agora a médium que tinha incorporado, né? Os médios que fizeram a conversa com ele através da energia, que não é uma conversa, né? É uma reconstituição de energia, um tratamento energético. Eles pararam, elas vão parar, eles pararam, e agora a médium que tinha incorporado, ela vai incorporar de novo e vai subir mais a frequência dele para levar ele até o outro ponto de apoio numa dimensão melhor do que essa. Aí falou, ó, tá acoplando. Só que eu não vi nada, nenhum efeito. Ele falou, acoplou. Então houve de novo a incorporação. E aí aquele espírito começou a desaparecer dali. Aí na hora que, conforme ele ia desaparecendo, o professor, né, o instrutor, falou assim, ela tá subindo a frequência dele, e daqui a pouco ela tá levando ele. Aí ele desapareceu dali. E aí ele foi. Aí ele falou assim pra mim, assim, ele apontou pra mim e falou, é você agora, anjo. Aí eu fui, sentei lá, passou outras pessoas lá, o mesmo processo. Aí foi outros dialogadores que treinaram lá, só com energia, ninguém conversava. Aí foi outro dialogador. E aí chegou uma hora que ele me chamou, eu não sei se foi o quarto ou foi o terceiro, eu não tenho certeza. Ele me chamou, eu sentei lá no centro da roda, todo mundo olhando, e eu lá, né? Aí ele deu comando e falou, ó, vai, nós vamos acoplar agora. Mas parece que alguém jogou uma bola de energia em mim, acho que foi, jogaram ele. Aí na hora que caiu em mim, dá aquela tremida assim, e aí eu apaguei, ficou tudo escuro, não vi ninguém mais. Eu fiquei, parecia que eu tava no escuro, não tinha cadeira. E aí eu comecei parecendo que ia sumir. E eu fiquei desse tamanhozinho, ó, parecendo uma luzinha desse tamanhozinho. E aí eu comecei a perder o controle. Eu senti que eu tava perdendo o controle. Falei, meu Deus, né? Não, meu Deus, você não fala nem em nome de Deus. Aí eu ouvi a voz desse instrutor, que ele é encarnado aqui no plano físico. Aí ele falou assim, ó, você precisa de expandir a luz para abrir o chakra. Começa pelo coronário. Aí eu expandi, eu imaginei o sol em mim, aí eu expandi uma luz, eu vou virar um sol aqui, virei um sol, e depois eu concentrei ela no chakra coronário para sair. Sabe, eu falei, imaginei o sol queimando tudo que tivesse de ruim dentro de mim. E dentro, automaticamente dentro dele, mas eu imaginei em mim, né?
Aí eu falei, vai queimar tudo de ruim. Aí eu imaginei, eu senti aquele calor. E aí eu parei de ficar pequenininho, eu cresci de novo. Eu virei uma bola do tamanho de um ser humano. Aí eu cresci essa luz, o sol. Eu falei, vai queimar tudo de ruim e vai jogar pra cima no coronário. E aí eu senti parecendo um maçarico no alto da minha cabeça, queimando. Eu lembro de quando eu trabalhei com perfuração. Eu lembro das refinarias de petróleo. Tem um queimador lá, aquele jato de fogo amarelo que queima lá os gases que não dá para ser utilizado, ou então para evitar acidente. E aí eu vi aquele barulho igual lá na refinaria que queimava lá o queimador. Aí eu fui expandir de novo, falei, vou expandir outro sol e agora eu vou queimar pelo frontal, vou queimar pelo cardíaco, vou queimar pelo gástrico, né, que é a região da barriga. Aí o instrutor falou, agora tá bom, já abriu os chakras já. Agora você sobe a frequência dele. Aí para mim subir a frequência, eu imagino Deus, eu pegando Deus, as energias de Deus vindo. Às vezes eu uso o branco, o azul bem clarinho. E aí eu comecei a imaginar Deus me alimentando. E eu sugando a energia de Deus e eu ficando com toda aquela luz. Cada um faz de um jeito, esse é o meu jeito de fazer. Aí eu fui e senti que eu comecei a ver os pessoal de novo. Aí eu fui sair do espírito que eu estava incorporado, que era só no mental dele, né? Eu não sei como que funciona, né? O corpo mental, não sei se é um corpo, aquela energia mental dele. E eu soltei dele assim, ó. Aí eu fiquei olhando para todo mundo e o professor lá explicando de novo, ó, ele não tá vendo, a gente não estamos vendo ele, que ele tá em outra frequência, ele tá em outro plano. Ele tá aqui, mas tá em outro plano. E eu via todo mundo e ninguém me ouvia. E eu lembrei de uma experiência que o meu irmão me contou uma vez, que ele chegou no trabalho, desdobrado, consciente. Ele chegou no trabalho e ele tentava falar com as pessoas não viam ele, estava tendo um trabalho de obsessão. E ele, ó, tem mais um espírito aqui, ó, ele tá chegando. E o pessoal não ouvia ele. E eu lembrei disso, eu falei, nossa, igual meu irmão falou. E aí eu tive nessa situação, só que eu não tentei falar, eu fiquei quieto. Aí ele falou, eu tô vendo ele. Eu tô vendo o espírito. E ele também está me vendo. Ele está vendo todos vocês. Estamos em planos espirituais diferentes. Que alguns gostam de chamar de dimensão, né? Aí falou assim... Aí ele olhou na minha direção, né? Ele estava me vendo mesmo. Aí ele falou assim... Aí o pessoal tinha feito o tratamento energético neles, os dialogadores energéticos, eu vou chamar assim. Trabalhou energia nele lá. Aí, no mental dele, né? No novo corpo astral dele. Aí ele chegou e falou pra mim assim, ó, você vai acoplar de novo, aí você vai subir a frequência de novo. Aí eu fui sugado de novo. Não sei se eu fui ou ele veio, pra ser sincero, né? Viramos um só. Eu mentalizei Deus de novo e fui subir na frequência. E aí eu me senti voando. Então eu tava vendo já de outro ângulo. Quando eu tava assistindo, eu não sabia, eu não via onde o espírito tinha ido, porque lá ele tinha sumido. Mas na minha vez eu me senti assim, ó, flutuando com a entidade incorporada. E eu vi os pessoal, comecei a ver aquele círculo de pessoal, eu vi as montanhas, os morrinhos, que nós estávamos num lugar hostil, né? Era uma dimensão ruim, ali era um ponto de apoio. Aí eu vi aquelas coisas negras, aquelas montanhas negras, aquelas rochas, o lugar era sombrio. E aí eu fiquei no alto, aí eu resolvi dar uma risada, mas não de desdém, eu falei, vou dar uma risada e vou... Nessa risada eu vou magnetizar, eu vou energizar o meu cardíaco para subir mais minha frequência. Aí eu soltei uma gargalhada. No que eu soltei uma gargalhada, eu senti a luz expandindo e aí eu fui bem mais rápido. Quando eu fui, aí eu fiquei com medo. Aí eu fui e acordei aqui na minha cama. Aí eu vim aqui trazer essa experiência para vocês. O corpo mental dos espíritos que perderam, que destruíram seus corpos astral, muitos deles estão sendo resgatados. E não é só nossa turma que estava lá, existe um plano dos espíritos superiores para resgatar. Entendeu? Aí eu vim falar sobre isso, tá bom? Espero que eu fui útil aí. E eu agradeço a espiritualidade, porque depois que eu comecei a gravar esses vídeos, estão me mostrando muita coisa. Eles estão deixando e eles estão fazendo com que eu lembre. Então, eles que estão patrocinando essas rememoração.
Então, eu não sabia no início que eu fiz o vídeo, abri esse canal, que as minhas lembranças eram eles, que a maioria delas eram patrocinadas por eles. Eu até achava que era eu, por conta das técnicas que eu fazia. Mas hoje eu já sei, esses espíritos estão me ajudando para mim poder ir falando. Tá bom? Então tá aí, mais um vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado. Ó a cachorrinha. Ó, tá todo mundo dormindo. Tchau.